graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e que a vitória de Deus seja sempre na sua vida. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e hoje o nosso programa vai contar um pouquinho da história desse ministério, Atletas em Adoração, cujo está completando 9 anos aqui na IBCA. Acompanhe. Bom, para falar um pouco do ministério, eu queria começar falando um pouco da minha vida e eu posso dizer que eu fui alcançado também através da linguagem esportiva, porque tinha um atleta, o Éden, que ele estudava comigo ali no terceiro colegial, ele começou falando de Jesus para mim e assim Deus começou a trabalhar através do Espírito Santo. E uma vez na reunião dos atletas de Cristo, a primeira vez que eu pude erguer minha mão e falar que a minha vida pertencia a Jesus. E aí assim Deus começou a trabalhar na minha história. E aí já sendo membro aqui da Central de Adoração, alguns anos depois, Deus começou a me incomodar, porque a igreja começou com atletas, mas não tinha um trabalho específico para atletas, né, que falava a linguagem que o atleta sabe melhor ouvir e poder ouvir assim a palavra de Deus. E aí eu comecei a pensar sobre isso, a buscar a direção de Deus e para como falar, compartilhar com as pessoas sobre isso que estava pulsando no meu coração. E aí eu procurei meu pastor, pastor Carlos Alberto, que é uma bênção, e como ele fala, se glorifica a Deus, vai ganhar almas, amém, estamos aí. E assim a gente procurou um grupo de pessoas que talvez poderia se identificar com esse trabalho, e aí eu procurei a Iori e o Silvio, e a gente começou a orar, oramos por volta de uns 6 meses a respeito desse trabalho. Foi quando Deus enviou novamente aqui para Santos o baiano, que na época estava jogando fora do país. E assim Deus foi confirmando aos poucos que Deus estava nesse negócio e que era para a gente dar o pontapé inicial. Queria deixar aqui claro que a gente não começou esse ministério para dividir nenhum outro ministério já existente. Pelo contrário, somos admiradores, principalmente de um trabalho tão estabelecido, fortificado que é o Atleta de Cristo. E nós tivemos o cuidado na época também de procurar o Alex Dias Ribeiro, que na época era o presidente dos Atletas de Cristo. E nós podemos ali numa reunião compartilhar o que Deus estava colocando no nosso coração. E para falar que não estamos aqui para tirar espaço de ninguém, e para a glória de Deus foi uma bênção a reunião. Nós podemos orar ali juntos, também estava o Álvaro na época, e o Baiano, meu pastor, e a gente pôde ali chegar no consenso que Deus estava aprovando esse projeto que estava no nosso coração. E depois de 6 meses aconteceu a primeira reunião. Bom, e o objetivo desse ministério é levar a vida de Jesus, a mensagem de salvação através da linguagem universal do esporte. Não somente para atletas, mas o atleta ele tem amigos, ele tem parentes, ele tem admiradores. E o atleta ele vai onde talvez os pastores não consigam chegar, onde os missionários não conseguem entrar, e às vezes também muitos microfones, né, a mídia ali em cima, e talvez um gesto somente, uma camiseta, pode alcançar numa mesma hora centenas e milhares de pessoas. Não tivemos só momentos fáceis nesses 9 anos, e um momento que me vem à memória agora que foi muito complicado da gente vivenciar foi a perda de um atleta, né? Perda física mesmo. Foi quando o Peterson faleceu e a princípio ele sofreu um acidente e ficou uns 7 dias em coma, e eu tinha total convicção de que ele ia vencer mais uma barreira de tantos que ele já tinha vencido na vida. E o Peterson era uma bênção, né? A Iori e outras pessoas foram frutos desse relacionamento de amizade com ele. E foi um momento muito complicado, muito triste. Eu me lembro no dia que eu ia visitá-lo, os médicos aconselhavam que as pessoas
pudessem lá levar uma mensagem de força para ele, porque por mais que ele estava em coma, a consciência dele estava assimilando e ele tinha que lutar contra aquilo, dependia somente dele. E eu me lembro que na noite que antecedia a minha visita lá, eu não consegui dormir direito e eu acordei muito cedo, e para a hora passar mais rápido até chegar a hora de eu poder visitá-lo, e eu tinha convicção de que ele ia sair daquela situação. Eu chamei um outro amigo meu, que também é atleta, para a gente dar uma volta, para a hora passar mais rápido. A gente vai comprar algo no centro, e aí tocou o telefone e era minha mãe, me dando a notícia que eu não queria e não esperava escutar tão cedo. Então, nessa jornada, eu me lembro desse fato que marcou bastante a nossa história, o meu coração, e de levar mais a sério ainda esse ministério, porque a gente não sabe o dia de amanhã e quantos Petersons pode aparecer na nossa vida, e a gente tem que dar o nosso melhor. E o Senhor tem nos ajudado. No decorrer desses 9 anos, para a glória de Deus, teve muitos frutos. E conversões de jovens, atletas, parentes, famílias sendo abençoadas. Mas tem situações específicas para trabalhar na vida do atleta. E me traz à memória agora o Biel, o Thiago Biel, que uma das situações é problema de idade que às vezes o atleta enfrenta, né? E o poder do Evangelho é esse, é de libertar mesmo, é de transformar. E o Biel, já sendo moldado, convencido pelo Espírito Santo de Deus que não vale a pena viver na mentira, em um dos seus treinos, ele era um excelente jogador, sua equipe estava muito bem estabelecida no campeonato, e simplesmente no meio de um treino, incomodado com o Espírito Santo, ele tirou o colete, ninguém entendeu nada, o técnico procurou, e eu lembro quando a primeira pessoa que ele, fora dali, que ele foi falar a verdade, foi pra mim, e eu lembro que da angústia dele de tirar aquela máscara, que ele tinha que viver à base daquela mentira. Então foi algo muito espetacular, assim, é como se a verdadeira pessoa dele estava morta, literalmente, e ele teve que trazer a vida novamente. Então, por mais que foi um momento muito complicado, outros amigos nossos, amigos dele, atletas também, estavam saindo para uma viagem, e quando isso estava acontecendo, quando ele estava compartilhando, então foi um momento de bastante comoção ali, todos começaram a chorar porque eles iam viajar e ele estava disposto, né, a renunciar. E então nós ali nos abraçamos, choramos, oramos, e para a glória de Deus, o Biel hoje é uma bênção, líder no ministério razoavelmente grande no Maranhão. Eu lembro que a sua mãe não tinha um lar, e em pouco tempo Deus concedeu uma casa para a mãe dele, e ele estava super feliz. E isso é um pouco do muito que Deus fez no decorrer desses 9 anos. Não dá para contar, seria muito pouco nesse espaço de tempo falar de tantas bênçãos, tantas vitórias, atletas lesionados que foram curados, portas de clubes se abriram onde realmente era impossível. Então, assim, muitas são as bênçãos e as vitórias que Deus nos proporcionou, tem nos proporcionado no decorrer desses 9 anos. Bom, nenhum ministério e nada nessa vida a gente se faz sozinho. E Atletas em Adoração não é diferente. E a gente tem muito orgulho, muito prazer de trabalhar com pessoas de N denominações, servos de Deus que simplesmente obedecem à vontade de Deus. E então eu queria só deixar aqui meu agradecimento, porque nesses 9 anos foram muitas pessoas que têm colaborado, são muitas pessoas que têm colaborado, ministros da palavra, então sempre tem um pregador de fora. Então o Adam nos ajuda bastante, o Essinho, o Flavinho, citar nomes agora seria até injusto, mas o Senhor tem nos honrado e nos abençoado através
dessa comunhão, onde a gente não está levantando placa, onde a gente está levantando simplesmente a bandeira de Jesus, ministérios de louvor abençoadíssimos, nos proporcionando momentos de muita adoração neste lugar aqui nas quintas-feiras. Tivemos até uma vez a presença do Paulo César Baruch, nesse vídeo que você vai acompanhar, nesse programa, o Ministério Acima de Tudo, que foi tremendo essa reunião. A presença de Deus era palpável através do louvor e adoração. Então, assim, meu agradecimento a todos, o Keniel, a todos da Cristo a Resposta, o Ministério Abidiel, todos são nossos colaboradores e muito bom servir o Senhor junto com essa equipe. Não posso deixar também de forma nenhuma de fora os irmãos aqui da igreja que nos ajudam todas as quintas-feiras, que fazem um lanche com muito carinho, chegam antes, depois ficam ainda, quando todos vão embora, eles ficam aqui limpando. Nossa, o Felipe que está sempre à disposição aí no som, na abertura, na organização do culto. A nossa Gisele Reis, não tenho nem o que falar, ela que me atura mais, não é fácil lidar com o Kleber, sou muito chato. E assim, minha gratidão por toda essa equipe que Deus tem levantado, todas essas pessoas que têm tanto a cada quinta-feira e no decorrer desses 9 anos se doado mesmo para que vidas sejam edificadas. Nossa, programa de TV foi algo inesperado para a gente. É o demais de Deus, vamos dizer assim. Nós não esperávamos ter um programa de televisão onde poderíamos alcançar mais pessoas, juntamente com a televisão, a internet, que é uma grande ferramenta hoje em dia, né, que não só limita aqui a nossa baixada, mas ao mundo. Então, é um presente de Deus. Estamos somente começando, a gente está aprendendo bastante. E o Senhor tem nos dado graça, já temos tido retorno, pessoas têm sido edificadas, já temos pessoas que nos procuram falando dos programas que assistiram, e glória a Deus por mais essa ferramenta. Bom, e eu quero deixar aqui meu agradecimento. Agradecimento a toda a família Central de Adoração, que tem nos apoiado sempre, a liderança, o conselho, meu querido e amado pastor Carlos, que não tenho palavras para descrever esse grande homem de Deus, ganhador de almas, que tem abençoado tantas vidas, não somente atletas, mas tantas vidas. E, claro, não poderia deixar de falar ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, toda a honra, toda a glória, e tudo vem dele, tudo é para ele. O poder de tua presença, eu não posso resistir de joelhos, aleluia. O meu coração abrir, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Alegria sem direito, ao poder
com os irmãos com o texto que está em 1 Samuel. E aí eu queria que você ficasse com sua Bíblia aberta em 1 Samuel, que a gente vai dar uma passeada rapidinho. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Os irmãos encontraram? Posso ler? Então eu vou ler. Espera. Fechou? Então tá bom. Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Vou repetir. Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque tu tem falado aos nossos corações. As nossas vidas, esse culto pertence a ti. Obrigado pela tua fidelidade. Continuamos falando nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês são atletas e a história de um atleta. Isso já aconteceu há um certo tempo. O nome desse atleta, ele se chamava Oscar. Na verdade, ele era um estudante secundário em Tennessee há alguns anos, e ele era um atleta de renome nas pistas de corrida. O seu alvo era bater o recorde de 800 metros. Oscar trabalhava durante todos os dias, treinando todas as semanas, todos os meses, durante um ano, preparando-se física e mentalmente para qualificar-se e vencer a competição estadual. Então ele ia passar por um processo. Queridos, nós estamos aqui com os dois atletas que jogam no Santos, o Arthur e o Felipe. E eu queria saber, Arthur, como é a sua vida lá no treinamento, lá no CT. Pode falar um pouquinho conosco? Uma vida de treinamento muito intensa, muito dedicada lá. E estamos trabalhando forte para ir para o campeonato, bem importante. Que beleza. Felipe, pode falar pra gente um testemunho, o que mudou desde que você veio fazer parte aqui dos atletas? Mudou muito a minha vida e me ajudou nos treinos, seguir o caminho de Deus e que cada vez eu melhoro mais. E que eu possa ter muitas coisas boas na minha vida. Louvamos a Deus pela vida desses meninos que têm sido exemplo. Louvamos a Deus por tudo que eles têm feito em 9 anos nas nossas vidas. Aqui com mais um atleta, o Thiago Cazé, recentemente chegado da Itália. Você pode falar para nós o que aconteceu lá, como foi o mover de Deus no seu time que você estava na Itália? Qual time que você estava? Eu estava no Catanzaro, que fica no sul da Itália. E realmente a Europa em geral precisa muito ouvir da palavra de Deus. E a gente precisa ser missionário onde a gente está. E aonde eu estive, eu vi que os jogadores eles têm a curiosidade de saber quem é Jesus, eles realmente não sabem quem foi Jesus. E quando você fala do quem Jesus fez por eles, eles ficam espantados. Muitos no treino eles xingam Deus e eu perguntava o porquê xingar Deus. E realmente eles falavam que não sabiam por que faziam isso. E eu falava que tinha um Deus que entregou o seu filho por eles. E eu pude fazer algumas reuniões com alguns atletas brasileiros que estavam lá. E a gente ia numa igreja italiana e o pastor era uma benção, a gente fez uma amizade grande. E através de uma camisa só no vestiário, um jogador italiano, ele realmente viu e falou: eu estou afastado, mas eu vou voltar. Eu vi essa camisa e eu sei que eu preciso voltar para Jesus, minha família toda é. E com uma simples frase. E eu creio que às vezes a gente não precisa falar, a gente precisa mostrar pelo nosso testemunho, treinando, sendo um bom exemplo dentro de campo, e com isso as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós queremos adorar o nosso Deus, porque nós verdadeiramente sabemos que tem atleta pagando um preço para estar fazendo isso, levando a palavra de Deus e fazendo diferença na vida dos outros. Estamos aqui com o nosso atleta João, que faz parte da Seleção Santista de Vôlei. João, qual a sua maior motivação, o seu maior prazer de estar aqui no culto de atletas em adoração? Meu maior prazer é ver pessoas, atletas, pessoas no meio esportivo, pessoas que jogam comigo no mesmo clube, vindo adorar um Deus que eu tenho adorado há tanto tempo. Um Deus que eu amo, um Deus que eu prezo por tudo, que é a minha paixão. E ver eles adorando esse Deus tão grande e ver a mudança de comportamento, mudança de pensamentos, mudança de atitudes na vida desses atletas. Louvado seja o nome do nosso Deus por
exemplos como Estamos aqui com o Marcos, mais um atleta da Seleção Santista. Marcos, o que Deus tem feito, que tem modificado a sua vida desde que você tem seguido a Ele? Olha, tem mudado muita coisa, principalmente abrindo várias portas para mim. Aconteceu muitas coisas, mudou. Eu achava que era um plano que tinha para mim, mas ele mudou totalmente a minha vida. E sem ele não sou nada hoje, porque eu dependo dele, tudo que eu preciso é dele, vem dele. Louvamos o nome do Senhor por atleta. Estamos aqui com o nosso irmão Ney, do Ministério Acima de Tudo. Ele faz parte da nossa igreja sede lá em Santo André. Ney, eu queria saber como é a sua experiência de estar sempre aqui ministrando, como essas datas comemorativas, como é para você estar aqui falando conosco, louvando a Deus junto conosco. Primeiramente, boa noite para todos aqui da Baixada Santista, especialmente para a nossa igreja aqui, a IBC em Santos. Quero dizer que para mim é um privilégio muito grande. Não é a primeira vez que eu venho nessa reunião dos atletas em adoração. E vocês estão nessa data comemorativa aqui, celebrando mais um ano com os atletas que fazem parte dessa casa e tantos outros convidados. E para a gente é um privilégio porque nós não temos um culto como esse lá em Santo André ou em outras localidades na redondeza ali no ABC, em São Paulo. Então quando a gente vem para cá, a gente fica tão feliz de ver esse tipo de culto que desafia os atletas realmente a buscarem a presença de Deus, mas serem exemplos no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, no seu clube e no seu objetivo. E a palavra que nós ouvimos hoje tem tudo a ver, né? Nós temos que ser homens de Deus, mulheres de Deus, mas que estejam correndo rumo ao alvo, mas a gente não pode perder de vista a linha de chegada. Então é um grande privilégio para a gente estar aqui nessa noite. Que bênção! O Ney ele fez um resumo do que nós recebemos de Deus e agora passamos para vocês. Sejam abençoados. Em nome de Jesus, agradecemos ao Ney pela força, por nos abençoar aqui. Tá vendo, Ney? A ministra Bianca, que também faz parte do Ministério Acima de Tudo. Bianca, como tem sido essa experiência de estar aqui conosco nessa data tão festiva? Bom, aqui é um lugar muito prazeroso de estar, é um lugar maravilhoso, onde a gente sente a presença do Senhor aqui, as pessoas, o calor das pessoas, tudo isso é muito envolvente, é muito gostoso, eu sempre me sinto revigorada quando venho aqui, é uma honra para mim. Que bênção, nossa irmã na fé, nossa irmã da mesma igreja. Louvamos ao Senhor pela presença do Acima de Tudo. Com a nossa irmã Adriana, também do Ministério Acima de Tudo. Ela é ministra do Ministério Acima de Tudo. Eu queria saber de você, Adriana, uma experiência que você teve recente com Deus, que te alegrou muito o coração, para você estar compartilhando com nossos irmãos essa noite. Bem, o Senhor tem feito grandes coisas, né? Eu estava conversando com você em off, antes da gente estar gravando. Uma das experiências que o Senhor tem dado e tem renovado é o dom, né? Que ele deu de escrever. Eu perguntava muito para Deus, falava, Senhor, né? Será que eu posso, né? Eu consigo, mas o Senhor falou que é Ele que ia dar, era Ele que ia fazer, que era o instrumento. Então o Senhor tem dado as canções e tem renovado. E uma outra experiência maravilhosa foi o batismo com o Espírito Santo. Algumas pessoas chamam de selo com o Espírito Santo ou falar em línguas. Eu fui batizada sozinha, sem ninguém precisar impor mãos, nada. Foi uma experiência muito minha com Deus e para mim assim foi a maior, né? Que aqui esse é o dom mesmo que o Senhor Deus de língua, o batismo, né? Verdadeiramente Deus tem sido a sua força, né, Adriana? Tem sido a minha força, a minha alegria, o meu baluarte, o ar mesmo que eu respiro e a razão que eu tenho para continuar, para seguir, para avançar, e porque eu sei que da certeza do chamado que Deus tem, a convicção para onde eu quero ir, onde eu quero ser em Deus, o que eu quero ser no Senhor, né? Então eu tô caminhando nessa direção, só de ser serva, só de fazer a vontade de Deus. Amém. Obrigada, irmã. Tudo em minha vida dá certo. Aprendi a ser grato tanto nas derrotas e vitórias. Atleta de Cristo sou. Em Cristo, tudo em minha vida dá certo. Aprendi a ser grato tanto nas derrotas e vitórias. Atleta de Cristo sou. Minha força vem do Senhor.
aqui são vencedores em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você já é vencedor em Cristo Jesus, amém? Minha força vem